Boa noite a todos. Meu nome é Renan Monteiro. Irei dar início à apresentação do nosso projeto com o tema Trem magnético por repulsão. Primeiramente, irei apresentar os integrantes do grupo: Ardarlan Ferreira, Kaique Garcia, Daniel Costa, Daniel Vitor, Dauan Godinho, Gustavo Madureira, Pablo Henrique, Renan Monteiro e Valdinei Cassiolato. Neste trabalho serão apresentadas ideias e argumentos sobre os trens levitados magneticamente, mas com principal foco em um método de levitação eletrodinâmica. O nosso projeto foi modelado com os seguintes tópicos: dando início com a introdução do tema sobre a repulsão magnética e partindo para a metodologia, as leis e conceitos físicos necessários para se fazer a levitação de um trem irão ser explicadas e com possível exemplo prático demonstrados. Logo após a metodologia, um pouco da história dos trens até onde é necessário para o tema do trabalho. Cálculos e fórmulas também foram documentados, junto com seus resultados teóricos, para que possa ser feita uma conclusão baseada nas descobertas do grupo. E por fim, a conclusão para entender e compreender o que pode estar errado ou correto do que foi pesquisado e ou aplicado, fazendo então com que os valores sejam agregados. O presente trabalho refere-se ao estudo da repulsão magnética, especificamente sobre o uso do mesmo, nos trens que se locomovem através da repulsão gerada no campo magnético. No tema mencionado, iremos abordar o método de manipulação do eletromagnetismo utilizando a eletricidade para causar a repulsão entre os campos, sendo capaz de levitar objetos. Um exemplo claro disto é o trem movido a eletromagnetismo, onde consegue fazer isso graças a poderosos eletroímãs instalados tanto no veículo quanto nos trilhos. Para este projeto, os seguintes conceitos de pesquisa foram utilizados para demonstrar a construção de um trem magnético: a pesquisa histórica, estudos sobre magnetismo, levitação magnética, lei de Gauss para o magnetismo, lei de Ampère-Maxwell, lei de Faraday-Lenz, resumo de artigos e referências acadêmicas, além da elaboração de um cronograma com o objetivo de organizar o desenvolvimento do projeto. Para fins de compreensão e reflexão, foi decidido pelo grupo a necessidade de demonstrar esse fenômeno eletromagnético através de um esquema que representasse um trem movido à repulsão magnética, onde será utilizado e aprimorado o conhecimento e cálculos adquiridos no decorrer dos estudos. Boa noite a todos, eu me chamo Ardarlan Ferreira de Souza Silva e estarei falando um pouco sobre a história do magnetismo. Thales de Miletus realizou o fenômeno da eletrização ao friccionar o âmbar com pele de animal, e foi observado a atração de objetos pequenos e próximos, e a atração e repulsão da magnetita. Renascimento na Idade Média. Em 1600, o médico inglês William Gilbert publicou um tratado magnetite, sobre o que já tinha sido estudado sobre o magnetismo e a eletricidade. Ele identificou que, assim como o âmbar e outros materiais podem ser eletrizados, sendo friccionados por peles e tecido, e denominou como elétricas. Exemplo, enxofre, seda e vidro. Denominou metais como não eletrizados. Criou a expressão força elétrica, diferenciando do fenômeno magnético do elétrico. Percebendo a existência da repulsão, partículas de mesma carga, o físico alemão Otto von Guericke criou a primeira máquina eletrostática. Uma das descobertas foi que, além da atração, também causa repulsão. Através da experiência com âmbar, Charles Dufray concluiu que existem dois tipos de eletricidade, a vítrea resinosa, criando a teoria dos fluidos elétricos, sendo ele o correspondente da de Stephen Gray, que classificou em 1731 como não condutores e condutores isolantes a condução elétrica. Idade contemporânea. Prematuramente, Anthony Brugmans descobriu o diamagnetismo, observando que o ímã repelia o bismuto. E em 1785, Charles Augustin de Coulomb, através de experiência com balança de torção, enunciou a lei que hoje leva seu nome. A força entre duas cargas é diretamente proporcional à carga em que cada uma delas é inversamente ao quadrado da distância que a separa. Em 1822, Dominic
François Jean Argot e Joseph Louis Greisluk descobriram analisando que uma barra de ferro ficava magnetizada sendo enrolada pelo fio, conduzindo uma corrente elétrica. E em 1931, Michel Farabi enrolou duas esferas de fio em um anel de ferro. Notou que a corrente exerce uma ação para trás, isso correspondente à ação magnética. James Clerk Maxwell, no ano de 1855, desenvolveu a base matemática para a linha de força, idealizada por Farabi. Em 1865, demonstrou que ondas eletromagnéticas possuem a velocidade da luz e, em 1876, publicou um tratado sobre eletricidade e magnetismo. Boa noite a todos, me chamo Dauan Godinho Santos e irei falar um pouco sobre os trens eletromagnéticos, começando pelo uso da tecnologia maglev. O transporte maglev foi proposto há mais de um século, porém o primeiro trem comercial construído foi inaugurado apenas em 2002, em Xangai, na China, e teve a primeira viagem aberta ao público em 2003. Viajando a uma velocidade de 430 km por hora, um percurso de 30 km foi feito em menos de 10 minutos. A levitação por repulsão magnética, que foi o método escolhido pelo nosso grupo, foi adotada nos trens japoneses. Ela consiste na utilização de bobinas supercondutoras no interior do trem. A bobina tem uma resistência muito baixa, com isso ela gera um forte campo magnético, induzindo uma corrente elétrica nas bobinas nos trilhos, que gera um campo magnético induzido e contrário ao que foi aplicado nessa bobina, criando assim a repulsão magnética, fazendo que ocorra a levitação do trem. Irei falar agora sobre o princípio da levitação e da propulsão. Como a configuração em 8, as bobinas de levitação encontram-se nas laterais do gateway. Quando os ímãs passam em alta velocidade, há uma indução de corrente elétrica dentro da bobina, criando o campo magnético que faz a levitação do trem. Já no princípio da propulsão, são utilizadas as forças de repulsão e atração induzidas entre os supercondutores. A alimentação das bobinas de propulsão é feita por uma corrente trifásica de uma subestação, criando assim um deslocamento do campo magnético no corredor. Os ímãs com isso são atraídos e empurrados pelos campos magnéticos, que estão em movimento, assim fazendo que o trem seja movimentado. Olá, eu me chamo Pablo Henrique e vou apresentar alguns conceitos da parte dos cálculos que foram utilizados no projeto. Para começar, eu vou explicar o que é a força magnética. A força magnética é, no geral, uma junção de duas partes. A primeira, que é a carga de um átomo comparada ao outro, e a segunda, que é o movimento que eles têm entre si, seja de atração ou repulsão. Ou seja, a base da força magnética tem origem no eletromagnetismo. Agora, partindo para os campos magnéticos, que são áreas criadas por volta de um ponto magnetizado ou carregados eletricamente em movimento, vou demonstrar alguns tipos variáveis que existem sobre determinadas condições. A primeira, a indução do campo magnético por um fio condutor. Quando se usa um fio para induzir o campo magnético, é gerado um sentido circular, sendo atraído ao centro dele, assim como na imagem à esquerda. Portanto, esse campo pode ser maior ou menor de acordo com a intensidade, força e indução magnética. Continuando, a indução do campo magnético gerado por espira circular e bobinas. O que acontece na indução por espiras é que a corrente acaba atraindo o sentido da indução ao ponto central da espira, ou seja, a indução acontece de forma direta dentro da área do círculo. Suas condições podem ser alteradas quando utiliza-se mais de uma espira, que fará uma bobina e, de acordo com o número de espiras, intensidade da corrente, permissividade magnética ou até mesmo o tamanho do círculo, possa variar o campo magnético induzido. A velocidade de recuo de Maxwell diz que há correntes externas, entre aspas, que atrapalham a indução, assim como gradualmente a folha metálica é penetrada por diversos componentes,
entre elas a radiação. Daí o campo gerado sofre uma oposição de força ao movimento em nível máximo. Já a dinâmica de bobina móvel existiu através da ideia de haver uma indução simultânea através de uma bobina real e uma bobina imagem, fazendo com que a bobina real esteja em repouso no plano condutor infinito, enquanto a bobina imagem sustente ela em movimento. A corrente induzida por campo variável em condutores se trata da utilização de mais de uma bobina para fazer o efeito da levitação. O que se pode afirmar é que o condutor é tratado como linear, cujas constantes não dependem da frequência da variação que a fonte magnética gera. Nesta operação, um vetor magnético está relacionado ao campo magnético, e são feitos os conceitos reversamente proporcionais para que haja a levitação. Olá pessoal, eu sou o Daniel Ferreira e eu irei falar um pouco sobre o protótipo apresentado, Então os itens aqui são planejamento, execução, dificuldades, resolução e finalização. Inicialmente sobre planejamento, foi feita uma teleconferência onde foi discutido sobre montar ou não o protótipo, já que o mesmo não era obrigatório. Foi decidido montar o protótipo, já que seria uma oportunidade do grupo vencer possíveis dificuldades, utilizando as informações absorvidas durante o semestre e a criatividade para contornar possíveis problemas. Inicialmente foi decidido construir um trem magnético formado por uma pilha tipo AAA e ímãs de neodímio que se locomoveriam por dentro de uma bobina de cobre, simular o vídeo apresentado no exemplo dado, Porém, utilizando o cobre cru, que possui resistividade elétrica menor em relação à solda feita, entre outras coisas, com estanho e chumbo apresentados no vídeo. O uso do cobre facilitaria em alguns cálculos, pois as características do cobre são muito mais fáceis de se encontrar. A montagem da bobina de cobre foi um fracasso. Foi percebido que é extremamente difícil confeccionar as bobinas de cobre, que se mantenham num diâmetro específico um pouco maior do que o trem magnético e com a distância não muito grande entre uma espira e outra, e ao mesmo tempo sem encostar uma espira na outra. O fio de cobre possui uma resiliência e as espiras se afastam depois de alguns minutos, Ele possui resiliência física. O efeito resiliência comprovou que a montagem do trem magnético usando bobinas de cobre é extremamente complicada se feito de forma artesanal. O trem magnético se locomove em pequenas distâncias feitas de forma rápida, mas após as bobinas se afastarem, os problemas aparecem. Como é sabido, o campo magnético é igual ao número de espiras da bobina vezes a corrente dividido pelo comprimento do fio. E quando a bobina se afasta, o número de espiras diminui, o comprimento do fio diminui, a corrente aumenta para níveis que a pilha não consegue manter e a pilha fisicamente trava nas bobinas. Em uma nova reunião com o grupo foi decidido que o trem não iria mais se locomover em cobre, e sim em bobina feita de estanho e chumbo, idêntico ao vídeo do exemplo. Durante os testes, foi percebido que é mais fácil confeccionar bobinas de solda do que de cobre, pois o material é muito mais maleável. Porém, ainda existia um trabalho artesanal muito grande. Muita paciência para fazer o trem, que é constituído de uma pilha AAA, se mover por apenas poucos minutos. Boa parte da energia é convertida em calor e a pilha AAA não possui autonomia muito grande. Ficou claro para a confecção do vídeo de exemplo que a equipe gastou muitas horas de trabalho, talvez dias, muitas pilhas para testar, e ainda assim o trem se locomoveu de forma muito lenta, dando apenas poucas voltas no circuito. Muitas vezes durante o teste o trem travou na bobina, descarregando a pilha sem gerar movimento, mesmo usando uma ponta em formato de ogiva como exemplo do vídeo. Bom, foi feita uma nova reunião com o grupo e foi decidido modificar o projeto. Fazer um trem baseado em uma pilha que se move em uma bobina feita de solda seria apenas reproduzir o vídeo do exemplo. A intenção do grupo é agregar e não copiar. O projeto foi atualizado e a ideia era que o trem fosse constituído de um carrinho de brinquedo
com ímãs internos. Nós desmontamos o carrinho e colocamos ímãs dentro do carrinho. Esse carrinho seria repelido por ímãs posicionados na pista, nesse caso eletroímãs. Okay? Durante os testes, o carrinho se mostrou um fracasso, pois os acidentes com capotamento aconteciam com grande facilidade. Foi feita mais uma reunião, uma nova conferência com o grupo para mostrar as dificuldades e discutir uma solução. E foi atingido o consenso do projeto final. O trem magnético final foi produzido por um projétil feito de ímãs de neodímio e uma ponta no formato de ogiva feita de epóxi, que circula em um tubo de PVC transparente lubrificado com óleo desengripante. Durante o percurso, existem algumas bobinas feitas de fio de cobre esmaltado que repelem o trem. Apenas depois que o trem passa pela bobina, um sensor tipo reed switch, como esse da imagem, envia o comando para a placa controladora que alimenta a bobina repelindo o trem. Foram utilizados 4 conjuntos de bobinas sensores, Para facilitar a medição de velocidade do trem, foi construído um sistema de sensor de passagem, que funciona através de infravermelho. De um lado do tubo transparente foi posicionado um emissor de infravermelho, e do outro lado foi posicionado um receptor de infravermelho que manda a informação para um circuito ligar ou desligar um LED. Toda vez que o trem passa no meio do caminho, ele corta esse feixe de infravermelho, mandando acender um LED visível. Dessa forma, a gente tinha uma piscada do LED cada vez que o trem passa pelo circuito. Como o circuito possui um diâmetro conhecido, basta contar a quantidade de piscadas que ele dá em um determinado tempo e nós temos com precisão a velocidade do circuito. Então vocês vão ver a apresentação do circuito num vídeo mais à frente. Muito obrigado. Boa noite, me chamo Gustavo Madureira de Souza e vou falar um pouco sobre a lista de materiais do protótipo que foi confeccionado para a demonstração do funcionamento de um trem de levitação magnética, comentar um pouco do desenvolvimento e entregas referente ao cronograma do projeto e as considerações finais, bem como a conclusão. Primeiro, lista de materiais. O protótipo que foi confeccionado utilizou componentes eletrônicos comuns. São componentes do dia a dia, sendo eles ímãs de neodímio, baterias de 12 volts, diodos, placas de fenolite, alguns LEDs emissores, transistores, relés, reguladores de tensão, fios de 1,5 mm para as conexões da placa e o tubo de acrílico para que possamos efetuar a demonstração do funcionamento do trem. Na apresentação, temos todos os modelos dos componentes, bem como o valor unitário de cada um e a quantidade utilizada para o protótipo. O valor final ficou em R$ 273,02. Esse valor dividido para o grupo não ficou um valor elevado. Segundo, cronograma. Foi elaborado um cronograma com o passo a passo para o desenvolvimento do projeto, bem como estabelecidas datas e metas para o grupo referente às entregas. Cumprimos essas datas dentro do período estabelecido, com isso conseguimos tempo hábil para que o projeto fosse concluído. Tivemos 2 pontos de atenção durante o desenvolvimento, que foram as entregas parciais e finais, mas com o empenho do grupo esse tempo foi otimizado e o cronograma finalizado. Terceiro, conclusão. Através de estudos e pesquisas, conseguimos desenvolver a metodologia para a elaboração de um projeto sobre trens de levitação magnética, onde foram adquiridos conhecimentos por todos os membros do grupo, referente ao funcionamento e cálculos pré-estabelecidos, usando o método de eletrodinâmica. As teorias aplicadas com auxílio de simuladores nos permitiu analisar mais a fundo essa tecnologia. O protótipo foi um sucesso, graças aos estudos e tentativas de simulação em pequena escala. Porém, foi realizado alguns ajustes e o mesmo funcionou como esperado. Este projeto, em relação aos estudos futuros, será de serventia para quem pesquisar sobre trens de levitação magnética. Em seguida, o link do vídeo está no último slide da apresentação. Obrigado a todos.